Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a esse novo quadro aqui, Conversando com a Lu. E hoje, como sempre, tenho na minha mesa somente convidados especiais. E aí, essa pessoa de hoje, vocês vão conhecer. Olha aqui quem está comigo hoje. Seja bem-vindo! Lu, que bom estar aqui com você. Estou muito feliz. Amigo aceitou o desafio, Bora assim, pra cima. tremendo, mas foi. Mas vim, tem que ir, né? Adoro. Então vamos lá, se apresenta. Quem é você? Conta aqui para esse público. Essa câmera aqui que é a sua. Conta quem é você, se apresenta. Pessoal, meu nome é André Molina, eu sou o dono da agência Visia. A gente trabalha com marketing, hoje a gente está nichando para restaurantes, nicho de restaurantes. E eu tenho toda uma história dessa trajetória de vencer no empreendedorismo como uma pessoa LGBT, TDAH. Então, estou muito animado para contar essa história, conhecer pessoas com histórias parecidas com a minha também, fazer essa troca. E quem sabe os passos a passos que eu dei na minha vida ajudem alguém também, né? A galgar aí novos passos. Arrasou. Que isso, hein? Ó, já chegou o quê? Botando banca, tá vendo, né, gente? Já chegou aqui, ó, já dando aqui, ó, uma pitadinha do que vai ser essa história. Pô, muito legal, André. Primeiro, eu quero realmente te agradecer, porque você prontamente aceitou esse desafio. Eu disse para você que era um quadro novo, então também é um desafio para mim. Vamos lá estrear. Então, se no meio do caminho aí a gente ratear, a gente caminha junto, né? Então, vamos embora nessa. Essa estrada vai ser boa. O que eu quero que você conte aqui pra gente, para essa pessoa aqui que está te assistindo, que está aqui ouvindo a sua história nesse momento? Você já deu aqui uma pitada dizendo que teve desafios. Todos nós temos. E eu costumo dizer, André, que a vovó já contava que não são problemas, são desafios. E os desafios fazem com que a gente, ó, consiga dar os próximos passos. Então, eu quero que você conte para mim como que o André... porque você já falou assim, ó, eu usei o empreendedorismo, eu sei um pouquinho da história, tô aqui, ó, catucana. Usei o empreendedorismo para chegar até aqui. Me conta um pouquinho, antes do empreendedorismo, quem era o André? O que você fazia? Desde criança eu sou apaixonado por design gráfico. Mesmo? Então, essa coisa da estética do visual sempre foi motivo de muita paixão para mim desde muito pequeno. Então... Desenhava muito? Não era de desenhar. A minha coisa sempre foi mais ali no computador mesmo. Jura? Então é nerd desde pequenininho. Desde pequenininho. Foi o primeiro lugar que eu encontrei a aceitação das pessoas. Porque eu era muito pequeno, eu tinha toda essa coisa de ser uma pessoa LGBT sem nem saber que era. Então, eu enfrentava muito ali a desaprovação geral, sem nem entender por quê. Mesmo ali, essa criança, no meio das outras crianças, você já sentia essa rejeição? Entre os adultos também. Tinha alguns tipos de comentários, algumas pressões, escola, igreja, principalmente. Mas, quando eu comecei a futucar os programas de design e comecei a finalizar algumas coisas que eu estava fazendo, eu comecei a receber a aprovação de todo mundo. Show. Então, isso daí foi uma coisa que eu me agarrei desde muito pequeno como o lugar onde eu sou aprovado, né? Então, tem um lugar muito importante no meu coração isso, porque foi através daí que eu me expressei, foi através daí que eu conheci pessoas, foi através do design que eu realmente me desenvolvi. Então, ou seja, essa criança canalizou essa falta de aceitação ali que você sentia... Uma criança muito criativa. É isso que eu ia falar, na criatividade. Você jogou, você canalizou. Olha que legal, gente. Já vamos pegar a dica aqui. Olha, adoro esses negócios. Vamos pegar o feeling aqui. Ao invés dele ficar lá revoltado, por causa daquele movimento que aquele espaço dava para ele, aquele espaço chama sociedade, aquela que ele vivia, tá? Seria pai, mãe, amigos ali, escola, né? Igreja, como você trouxe. Isso. Então, enquanto ele vivia ali naquela sociedade ali, ele sentia uma certa rejeição. O que ele faz com essa dor? Transforma ela em criatividade. Isso. Então, legal, olha, essa criança já faz uma escolha ali para ela, transforma isso na criatividade. E nessa criatividade, André, o que você trazia mais? Por exemplo, curiosidade minha, o que essa criança, esse jovem, aí quantos anos, mais ou menos? Eu tô falando de uns 11 anos. 11 anos? Isso. Tá. O que esse rapazinho aí de 11 anos, porque aí ele tá em fase de criança, adolescente, né? Quais as imagens que você mais trazia? Porque a criatividade ali nesse momento devia ser uau. Eu comecei com uma coisa muito louca, porque antigamente era muita televisão, era forte, né? E eu ficava encantado com o cenário dos jornais. Então, eu ficava tentando reproduzir cenário de jornal no PowerPoint. Jura? Olha! Eu ficava utilizando a ferramenta para conseguir construir alguma coisa, mas só para passar o tempo mesmo. E aí, meu irmão veio para mim e falou assim, você vai levar
jeito se você for para um futuro de web designer. Eu ouvi aquela palavra web designer. O que é isso? Que isso? Mas que palavra legal. Mas já deu um tiro-cutuco, assim? deu um O que é negócio assim, isso, que gente? cara? Adorei. Web design, que palavra boa. E ele tá me aprovando um negócio que eu Suou fiz sem bem força já aqui. a palavra ali. Isso. Show. E eu tô recebendo essa aprovação sem força nenhuma aqui. Não, isso tá muito bom, você vai levar muito bem isso pra tal parte. E eu falei, cara, interessante isso. Então eu comecei a pesquisar o que era um web designer. Isso ali para os 11 anos. Isso. 11, 12 anos. Isso. Cara, muito legal. Olha só, você então pega... E aí eu sempre vou levar aqui para o lado terapêutico, vocês já sabem que é assim que eu sou, né? Então você pega uma dor e faz construções. Porque olha o que ele trouxe pra gente. Eu pegava o cenário e tentava construir ele de acordo com a ferramenta. Porque você ainda não tinha um conhecimento total. 11 anos, né? Você fez curso? Não. Autodidata? Autodidata. Arrasou. E eu misturava as paixões, porque a música sempre foi um escape muito grande pra mim. E eu sempre fui muito apaixonado por música e eu sou uma pessoa de hiperfoco, né? Então eu viro fã das pessoas muito facilmente. Aí vira minha obsessão ali. Então, Cara, muito eu uni legal. essa coisa do design ao ser fã de música. Então eu comecei a trabalhar fazendo montagens dos artistas que eu gostava. E disso daí eu fluí para um site, um website, de uma cantora que era a minha cantora favorita, uma cantora gringa. E aí eu montei um website, um fansite sobre ela. Jura? E a partir daí eu falei, caraca, eu tive Isso mais criança? aprovação. Isso adolescentezinho, início da adolescência. Que E aí comecei a massa. ter acesso de pessoas fora do Brasil. E aí eu comecei a escrever as notícias em inglês, pesquisando ali no Google Tradutor. E assim eu aprendi a ser designer e aprendi a falar inglês. Arrasou. É, porque lá para o design também, quase tudo é na linguagem inglês, não é? A ferramenta, as né? ferramentas, a maioria Você vai são. ter que aprender mesmo, né? Pô, muito legal. Então, olha só o que ele fez. Ele, dentro da sociedade em que ele vive, ele sentia essa rejeição inconsciente, porque ele ainda não tinha consciência nem da sua opção, né? Não, nenhuma. Ok, ponto. E aí, quando ele não acha isso, ele vai para um caminho de construção virtual de algo que ele ainda não conhecia, que era a ferramenta. Perfeito. Então, ele vai lá e reproduz os cenários dos jornais, né? Isso. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está aqui trazendo, ó, a criatividade dele aflorada, porque era o que você tinha na mão. Perfeito. E todos esses ataques são coisas que acabam matando a sua criança. Mas a criatividade, ela mantém a sua criança viva. Então, Perfeito. não importa qual é a ferramenta que eu estava utilizando para poder explorar minha criatividade, não importa qual é a ferramenta que você tenha ou que você ainda não percebeu que você tem, mas explorar a criatividade vai manter essa criança viva em você para sempre. Não importa os desafios que venham, como as pessoas comecem a tentar te limitar, mas enquanto você tiver a oportunidade de ter uma tela em branco na sua frente e escrever, desenhar o que você quiser, aquela criança vai estar viva ali. É por isso que eu sou muito apegado. Gente, arrasou! Presta atenção. Como consteladora familiar é exatamente isso, André. Essa criança, ela continua viva dentro de nós. Mas os desafios da vida, às vezes, faz com que você deixe ela lá morta. Só que o que alimenta ela, de fato, é a criatividade. E a criatividade seja para tudo nessa vida. Obviamente, ele foi para um caminho de um negócio que ele estimula ainda essa criatividade, né? Isso, Porque com é certeza. para a questão de marketing, né? Isso, publicidade. Então, claro, você precisa que essa criatividade esteja ativa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha o ponto que ele trouxe aqui, gente, que coisa importante. É exatamente isso. Se você estimula essa criatividade, essa criança mantém ali num padrão, e aí entendam, criança não faz dinheiro, Isso. mas criança traz a criatividade para você ganhar o dinheiro. Perfeito. E se aquela criança não estivesse tendo esse espaço para explorar isso, eu ia estar aqui hoje, ser um adulto perdido, pulando de profissão em profissão. Por quê? Pra me Porque é achar. ficar focado naquela dor. Isso. E aí, o que ele fez? Ele não ficou focado na dor. Ó, tá vendo? E aí, você se sentiu, assim, dono da sua história. Me senti aceito, me senti aprovado naquele início. Caramba, aqui eu tenho aprovação. Então, eu comecei Show. a não só expressar minha criatividade, mas como expressar meus afetos também. Então, quando eu era muito novinho, quando eu gostava de alguém, fazia uma montagem pra pessoa. Ah!
Aí eu mandava Adoro, montagem, era tudo muito adoro. novidade. Antigamente as pessoas ficavam encantadas e tal. Às vezes a pessoa nem gostava de mim, mas gostava de receber as montagens. Então Lindo, que mantinha isso. um contato comigo Cara, isso é ali. muito legal, porque, por exemplo, hoje, né, a inteligência artificial está fazendo isso muito pra É gente, né? verdade. Mas ali não era a inteligência artificial, era a ferramenta que você precisava utilizar a sua inteligência para encaixar ali, né? Óbvio que a ferramenta estava ali disponível para você com essas possibilidades. Mas quantas pessoas tinham essa possibilidade? Poucas, porque você tem que estar ali dedicado 100%. Poucas pessoas também tiveram um irmão que viraram para eles e falaram, você tem talento para isso. Né? Ai, Esses pequenos coisa momentos linda. fazem toda a diferença, né? Viu, gente? Ó, outra dica aqui importante, hein? Se você está ao lado de alguém e pode motivá-lo, faça isso. Principalmente os jovens, os adolescentes. Boa. Dá espaço para a criatividade deles aflorarem, porque ali eles vão encontrar para onde vai o futuro deles, certo? Excelente ponto, amigo. Parabéns. Porque olha só, o adolescente, ele vai, se a gente for falar aí do corpo, né? Da mente, do corpo, vai ter uma oscilação muito grande aí de hormônios nesse momento. E aí, claro, ele não sabe o que ele quer. Aí ele vai dizer que ele quer ser médico. Aí quer ser médico porque o tio é médico, o pai é médico. Porque disseram que dá dinheiro. Ou porque disseram que dá dinheiro. Mas aquilo que dá o tesão, que dá o prazer, que dá a satisfação, ele não vai encontrar. Por que ele não vai encontrar? Porque alguém foi lá e disse para ele que ele só podia ser aquilo. Isso. E aí, quando você utiliza essa criatividade, que é o que ele está trazendo da história dele, ele faz algo que dá prazer. E aí, como que esse jovem... Aí, agora vamos caminhar nessa história aí. Esse jovem descobre ali, né? Opa, vou tirar uma coisa boa dessa situação aqui. Já que é isso que eu tenho na mão para que eu, dentro dessa sociedade, porque até então era essa sociedade que te, né, te trazia assim uma referência de, opa, será que eu não pertenço a isso daqui? Né? Muito Que é a primeira coisa que da sente. igreja Né? evangélica, então é bem diferente, né? Não. A família é 100% evangélica e bem tradicional. Tanto todos os meus primos, minhas tias, por parte de pai e por parte de mãe. Então, era um local onde eu não conseguia ter certeza que eu era bem-vindo em lugar nenhum, desde pequeno. Então, essa questão da criatividade sempre me trouxe esse conforto. Show. Então, você vê, é o que eu tô falando, é uma sociedade em que você vive ali naquele momento que você não encontra isso daí. Aí você jogou isso tudo lá para criatividade. Adorei essa posição. Então, você olha hoje para esse homem, que hoje é um homem, um adulto. O que você diria para esse jovem lá de 11 anos que buscou esse caminho? Se você olhasse para esse jovem hoje, o que você diria para ele? O que eu diria para ele, eu falaria... Isso é forte para mim. Falaria, você é amado, você ama. Porque o tempo vai passando e eu olho hoje fotos minhas de quando eu era adolescente, de quando eu era criança, e eu fico me perguntando por que eu não amava aquela criança. Ai, gente. Aquela criança era tão bonita. Coisa linda. E hoje eu falo, não, por respeito a essa criança, eu preciso me amar daqui pra frente todos os anos da minha vida para eu não ver minhas fotos do futuro e ficar me perguntando por que eu não amava o André dessa época. O André era tão legal, Arrasou. o André tinha uma energia boa, o André era uma pessoa bonita, legal. Então, Lindo. eu tô com esse compromisso comigo mesmo a partir de agora, de estar amando todas as minhas fases, estar me respeitando. Porque quando você está envolvido nesse cenário, você usa a criatividade como eu, no caso, né? A criatividade como um escape, mas isso não muda que você tem uma reprovação muito generalizada, Show. então você acaba trazendo para você mesmo essa própria reprovação. Então, eu não sei, qualquer lugar que eu vou, não sei se ali as pessoas me querem, não sei se ali as pessoas estão gostando do meu jeito, porque era um exercício muito grande, né? Eu lembro na escola, alguns momentos que são muito simples para qualquer outra pessoa. Para quem está vivendo uma situação parecida com a minha, é mais difícil. O bullying que eu sofri e tal. Então, quando eu queria jogar um lixo na lixeira, era todo um exercício. Porque eu tinha que levantar da cadeira duro. Ó, tô levantando da cadeira durinho. Agora eu vou ficar em pé, a turma toda vai ver que eu levantei. Então, eu preciso caminhar igual um homenzinho até chegar na lixeira. Joguei o lixo. Voltei. Sentei. Agora vai. Gente. Deu tudo certo. Então, todas essas experiências foram trazendo para mim essas situações de que eu não sou aceito pelas pessoas, então por que eu tenho que me aceitar? Eu tenho que mudar, tá todo mundo melhor do que eu, né? E hoje eu vejo que não era esse caminho. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para esse André que estava ali com medo de jogar o lixo na lixeira, vai jogar o lixo na lixeira com toda a força. Se quiser ir rebolando daqui até lá, você vai. Porque é isso que vai fazer você ter o seu brilho, é isso que vai fazer você ser diferente. E é isso que vai atrair as pessoas que eu tenho em volta de mim hoje, que são pessoas com energia muito positivas, muito parecidas com a minha,
e com muita autenticidade também. Se eu tivesse continuado naquela onda de forçando ser uma pessoa que eu não sou, eu ia estar cheio de gente em volta de mim que não tem nada a ver comigo e eu ia continuar no ciclo de me diminuir. Gente, anotou esse recado? Meu Deus, volta o vídeo, não anotou não? Rebobina. Rebobina aí. Anota, pega papel e caneta e anota isso. Auto-amor, é isso que se chama. Auto-respeito. E Andréa, que coisa linda te ouvir isso, porque eu sei que hoje esse homem aqui adulto, com todas as histórias que você viveu, consegue olhar para isso. Mas às vezes tem um jovem aí nos ouvindo que não vai conseguir olhar para isso. Então, você está ouvindo a história de alguém que já passou por isso e sabe o caminho. Então, anota aí, volta esse vídeo, pega aqui o recadinho, anota isso e faça esse exercício. E se estiver precisando conversar, já chama lá na roupa, vamos já chama, né? Que isso, ó, já tá, ó, terapia tá grátis. Por isso, né? Vamos trocar uma ideia. Não, eu fiz desse jeito e tal. Arrasou, é isso. Cara, isso é muito legal. Por quê? Esse, por exemplo, é uma das bases, inclusive, você tem conhecimento, porque você já disse que a família lá era cristã. Hoje, eu não frequento a igreja evangélica, não sou evangélica, mas também venho de base evangélica. E aí, a base do meu trabalho terapêutico é amar ao próximo como a ti mesmo, mas com a ordem real por trás dessa mensagem, que eu não tenho como te amar, André, se eu não me amar primeiro. Isso. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. E é por isso que eu te fiz essa pergunta, se você olhasse para esse menino, o que você diria para ele? Que ele precisava se amar. Perfeito. Que ele precisava olhar para ele. Que ele precisava se reconhecer. E essa questão do se assumir, e aí assim, gente, por favor, não é enfiar a goela abaixo do outro. É o meu espaço, sou eu, é a minha essência, é o que eu sou. Isso, perfeito. Entende? Então, e aí o respeito vai se perdendo aí nesse mundo ultimamente. E aí, se a gente for enveredar por aqui, a gente vai num assunto muito longo, né? Não. Então, vamos por aí não. Mas é só pra gente parar para refletir de que a chave disso é o amor. Isso. Não é? Perfeito. É o amor, olha que coisa linda que você trouxe. O amor próprio, principalmente, né? Porque quando você se reconhece como uma pessoa autêntica, você para de ficar tentando agradar todo mundo. E o resultado é diferente. Porque quando você constrói conexões verdadeiras, são conexões que você construiu com base na sua própria autenticidade, com o que você acha que as pessoas acham de negativo em você. Então, quando você dá esse espaço de vou arriscar aqui de ser esquisito e vou ver o que vai acontecer. E aí, quando você é esquisito e as pessoas estão nem aí, tô nem aí que ou tô então tem esquisita. gente que acha o máximo, aí você encontrou tua galera. Boa! Olha aí outra dica. Volta aí o vídeo, gente. Pega aqui a dica. Olha, muito legal isso. Mas isso é importante, porque por que esse quadro aqui, sabe, também palpita muito meu coração, como o outro quadro que eu tenho aqui, que é o Elas Donas de Si, porque eu quero um momento que você olha e fala, cara, aqui eu virei a chave. Isso. Aqui eu peguei a coisa chamada vida e assumi ela, é minha. Isso. E é minha, e eu vou cuidar dela da melhor maneira possível. E aí é muito gostoso você hoje ter essa consciência de poder olhar para esse jovem aí de 11 anos, esse jovem André, e dizer para ele, nossa, você é incrível. Olha como é que você superou esse desafio. Porque até então ali ele se sentia sozinho, né? Sim, com certeza. E aí esse sozinho dele ele transformou em criatividade. E aí nesse caminho aí, vamos seguindo. Então, você já percebeu aqui, olha a construção da história, estamos traçando um mapa. E esse é um exercício que eu amo, inclusive, na terapia, que é fazer uma linha do tempo e honrar cada uma das suas fases. Porque cada uma das minhas fases, ela me ensinou alguma coisa. Só que eu tô tão envolvida no problema, eu tô tão ali, sabe? Na urgência. E aí eu não enxergo essas fases. Então, seja esse jovem aí de 11 anos, essa criança, né, esse jovem de 11 anos, esse adolescente, esse adulto que precisa escolher uma profissão. Isso. E aí, hoje você também é um jovem ainda. Quantos anos você tem? 32, né? Nossa, jovem. Assim, também não. Um jovem senhor. Tá mais pro senhor, tá? Eu já tô mais pro senhor do que pro jovem já. Os cabelos perderam. Mas isso eu perdi muito cedo. Perdi com uns 15, 16 anos. Jura? Foi muito rápido. Mesmo? Caramba. Aí, homossexual calvo. Gente! E aí, cara? Ainda tinha que lidar com isso também? Ainda tinha que lidar com isso. Então, Meu eu tinha uma autoestima Deus, muito gente. baixa também naquela É época, mesmo? né? E como é que o André faz essa construção de melhorar essa autoestima? Porque hoje você está aqui sentado na minha frente podendo conversar sobre isso e falar sobre isso com muita consciência. Mas como é que é esse jovem aí que passa por esse desafio da autoestima? Foram duas situações. A primeira, eu entendi que as pessoas têm direito de me acharem bonito. Boa. Eu não me achava bonito.
mas eu entendi que as pessoas tinham esse direito. Isso me aliviou muito. Não é porque eu tenho esse problema comigo que a outra pessoa tem. Às vezes eu sou o estereótipo porque aquela pessoa ali que eu quero exatamente quer também. Muito legal. Então, eu comecei a permitir isso. E o segundo ponto foi, eu não quero mais limitar a minha vida. Adoro. Não quero mais deixar de ir à praia. Não quero mais deixar de fazer outros tipos de coisas que eu deixava de fazer. Estar com os meus amigos, momentos que eu abri a mão de estar por autoestima. Então, Porque aí você se achava feio. Tô feio, Sim, não tô bem. Sim, inclusive. 100% isso, na verdade. Então, sempre com essa questão de se achar que as pessoas estariam me observando a mais do que o normal, me julgando mais do que eu julgo as outras pessoas. Então, umas noias muito grandes, assim, na minha cabeça, que, de fato, travavam a minha vida. Eu passei a ver diversos momentos meus que eu queria estar vivendo, que eu deixei Não de estar. fazia porque estava assim. André, deixa eu compartilhar com você. Isso aconteceu comigo quando eu fui para academia. Obviamente, né, eu estou acima do meu peso, eu preciso cuidar mais da minha saúde, do meu corpo. Estou num processo dessa autoconsciência, na verdade, eu já tenho, mas a gente vai... E, ao mesmo tempo, linda. Ai, obrigada. Hoje eu reconheço. Isso. Inclusive, eu gosto de me assistir aqui. Você eu falo, chegou aqui caramba, hoje e falei, tá caraca, linda. ela tá linda de verdade. Muito obrigada. Me armei para você. Obrigado, que honra. E aí, assim, André... Esse desafio, por exemplo, que você está falando sobre... Cara, eu não vou lá porque as pessoas vão ficar me olhando. E aí, obviamente, dentro de uma academia, eu não estou dentro daquele padrão. E aí eu falei assim, cara, eu não vou. E você acredita que é a primeira vez que eu vou para academia, eu tô com 40 alguns anos? Que eu nem sei direito, eu acho que é 47. Também tenho essa trava. Mas eu vou vencer, que eu botei na minha vida que nada mais me para. Não, aí escuta. Aí eu fui. Agora... aos 40 e poucos anos que eu fui pra academia. Porque, você nunca foi na vida? Já entrei, assim, tipo, entrar com alguém, tá mais... eu vou lá pra fazer exercício. Malhar Nunca sozinha. fui. Gente, quando eu entrei, ninguém ficou olhando pra mim. Tá todo mundo ocupado. Tá todo mundo ocupado malhando. Eu falei, das duas uma. Olha a terapeuta que das duas uma. Ou eu não tô chamando a atenção, né? Porque eu não tô tão assim, né? Bonitona, tô gordinha, não tem ninguém me olhando. Ou porque aí 5 minutinhos ali dentro eu percebi que é porque cada um estava focado naquele seu desafio. Sim. E não focado em olhar para o outro, né? E o desafio do corpo é pesado para todo mundo, né? E eu achei isso o máximo. E aí hoje eu vou. E aí eu olhei assim pro lado, André, aí um tá com fone de ouvido, o outro tá lá sofrendo no aparelho, o outro tá lá pegando aqueles pesos absurdos. Aí eu falei... Gente, então eu posso pertencer a esse mundo. Perfeito. Que legal, né? Mas, eu levei muitos anos para isso. Então, aí, sabe qual era a desculpa que eu dava para mim, gente? Que eu acho que você também deve fazer isso? Só ver aí se faz parte. A academia é muito chato. Eu não gosto de fazer exercício, não. Não, porque é um ambiente muito tóxico. Ambiente muito tóxico. Amigo, eu acabei de passar... E acabei mesmo, porque isso tem meses, né? Que eu decidi, né? Fazer... por mim, e não pelo outro, mas por mim, pela minha saúde, pelo meu corpo, pelo meu templo, voltar, né, a fazer o exercício. Não, voltar não, quando foi para academia. Ir para academia, mas caminhada, hidro, sempre fiz de boa. E aí, olha que interessante, né? Eu fiquei muito tempo nessa caixinha que eu criei. E faz bem para tanta coisa, né? No final das contas, né? Eu criei essa caixinha. Hoje, por exemplo, eu fui pra academia e aí eu falei assim, porque tá frio, né, amigo? Não dava pra mim pra hidro, não. Eu queria vir linda e bela assim pra cá te ver. Aí eu falei assim, gente, eu não vou não, que eu vou fazer escova no cabelo, não vou não. O cabelo todo ressecado. Não fui. E aí, quando eu entrei na academia, eu me lembrei dessa cena de novo. Mas foi gostoso, sabe? Porque eu olhei e falei assim, cara, é sobre mim, não é sobre o outro. Isso. É sobre o meu tempo. Os caras ficam lá 3 horas lá dentro, tá bom, só aguento uma. E a gente quebra o medo com uma atitude muito simples, né? A gente tá se tremendo de medo. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tá pensando em todas as possibilidades negativas, achando que vai acontecer uma coisa muito ruim. É assim mesmo. E a gente toma uma atitude minúscula. Pequena. Pronto. Eu só entrei, amigo. Sumiu. Só botei o dedão lá e entrei no negócio. Exatamente. Você encostou o dedinho ali e você... Abriram a porta para eu entrar. Acabou o trauma. Isso por uma atitude muito simples, né? Isso é muito legal. Então, esse jovem, André, fez esse processo também, né? De olhar para ele, de que aquele momento ali que você sentia que não tinha autoestima, né? Que não tinha, não. Autoestima alta, né? Só tinha autoestima baixa. Isso. E aí você decide, então...
toma as rédeas da sua vida e decide que você não ia mais deixar de viver coisas simples, como, por exemplo, ir à praia. Isso, Eu perfeito. super entendo você, cara. Passei muito por isso. Adolescência é um período muito pesado para essas coisas, né? Passei muito por isso. Mas quando a gente fica adulto, é hora de botar tudo em ordem É. e ser feliz, né? E aí, os pontos são esses exatamente que você trouxe. Muito obrigado por compartilhar isso aqui com a gente. Que é, que decisão eu vou tomar? Cara, eu decido que eu não vou mais perder esse tempo, porque é sobre mim, não é sobre o outro. E se o outro não tá afim de mim, tá tudo bem. E quando o outro percebe que você tá seguro, você pode estar por dentro se tremendo todo. Mas se o outro percebe que você tá seguro, o outro... ou ele vai te admirar ou ele não vai ficar nem aí. Aí, Te não, julgar, aí a gente não. já entra no outro jogo, né? Que é tipo assim, não, que a pessoa lá é muito segura, vou não, porque ali... Ah, amor, aqui, meu amor, só entra se for seguro. Se não for, meu amor, nem chega perto. Melhor coisa. Não é assim? Muito legal. Mas aí gera o outro movimento que você trouxe aqui dentro da sua fala. Quando você toma essa decisão, você começa a atrair energeticamente aqui, ó, para o seu ambiente chamado mundo ali, né? Chamado sua sociedade, aquela que você vive, pessoas que estão na mesma vibração que você. Olha que legal que você trouxe isso. Isso, né? incrível. Primeiro, isso foi no meu âmbito pessoal mesmo, essa mudança. Mas, então, era uma coisa que eu ia tentando equilibrar de uma forma ou de Rodando outra. os pratinhos ali o tempo todo, Eu né? digo equilibrar no sentido de que no meu social eu conseguia estar envolvido de pessoas que me faziam bem, mas no meu profissional eu não conseguia isso. Então, eu ia tentando compensar uma coisa com a outra e nem sempre dava. E eu acho que isso é a realidade de muita gente, né? E às vezes não consegue nem equilibrar isso no social, né? Então, tenta pelo menos uma coisa E quando tá é em que o ordem. André dá essa chave de virada? De ajustar meu profissional também. Quero ouvir essa história. Então, vou voltar só um pouquinho. Então volta. E aí, comecei a trabalhar como designer. Ah, sim, porque aí esse jovem Fazendo pegou tudo aquele por desafio amor. e tal. Fazia tudo por Show. amor, para poder se declarar pro outro, para artista que gostava de ouvir e tal. E aí, de repente, 18 anos, vamos trabalhar, né? Vamos ganhar dinheiro. Primeiro eu comecei E trabalhando como um vendedor de sapato e tal, mas a necessidade de ser criativo gritava muito. Então, Claro! Tu imagina... Gente, eu vou falar como terapeuta de novo, porque é uma das áreas que eu trabalho, que é a análise comportamental. Tu imagina pegar uma pessoa com uma criatividade altíssima e bota ela para fazer um exercício, um trabalho, né? Que é metódico. Ou que ela precisa, no caso era vendedor de sapatos? isso. Precisa convencer o outro de que aquele produto é adequado a ele. Mas na cabecinha dele tá assim, nossa, isso nem Não ficou combina. bom. Isso nem combina, gente. Se ele botasse um outro aqui, ia ficar melhor ainda. E aí, olha que desafio. Então, tá aqui uma outra dica para você poder pensar sobre isso. Qual é a caixinha que você tem se colocado? Tem um vídeo desse, inclusive, aqui. Pode procurar aqui no nosso canal. Vai se Eu entender. tô falando sobre isso. Qual caixinha você está se colocando? E acredite, ainda que você tente, escuta o que eu tô te falando aqui, você tente culpar o outro, a escolha é só sua, tá? Segura aí e não vem aqui reclamar comigo não, porque é assim mesmo. A escolha é sua. Você se colocou nessa caixinha. Aí você pode dizer assim, mas Lu, como que eu saio dela? Autoconhecimento. Olha aqui. Perfeito, autoconhecimento. Tá aqui, ó. O André tá contando aqui para você a história dele. Ele podia estar agora se lamentando. E provavelmente a resposta está latente na cabeça das pessoas, né? Sempre. A resposta está sempre dentro de você. Só que acessar ela sozinho é um pouco mais difícil. Por isso a ajuda terapêutica, a ajuda de um profissional é muito importante. Mas é possível, tá? É possível fazer sozinho. Super recomendo. Só leva Ajuda de um muito terapeuta. tempo. Só leva muito tempo para Nesse isso. período que eu estava trabalhando com essa questão de vendas, eu criava um blog da loja, assim, que eram os meus escapes. Utilizava a criatividade. Era, na verdade, eu tentando achar algum jeito de deixar essa criatividade sair ali Show. vendendo sapato. E assim que eu tive a primeira oportunidade de trabalhar no ramo de criatividade como design gráfico, eu abracei. Mas desde a primeira experiência, eu me envolvi num mundo muito pesado. Meu primeiro emprego foi numa gráfica e o clima era horroroso. Trabalhei numa segunda gráfica, que quando a gente começa, muitos designers começam trabalhando dentro de gráfica, né? Que eles têm ali aquele servicinho de fazer um cartão de visita. Certo. Mas nesse meu primeiro, o dono da gráfica já viu alguma coisa diferente e me botou para trabalhar lá dentro para atender as demandas pessoais dele. Mas mesmo assim, ainda era um ambiente corporativo muito pesado. E eu não estava acostumado com aquilo ainda também, né? E depois eu fui para uma outra gráfica que já tinha um ambiente de trabalho
não era tão pesado, mas não tinham boas condições de trabalho. Então, eu fui intercalando entre Então, ou empresas. seja, era... Porque eu imagino que essa questão do designer gráfico dentro de uma gráfica é aquele do faz para agora. Isso. Como é que você faz para agora? Na verdade, você bota a criatividade no bolso e vai. Porque o cara tá ali na sua frente Não é? falando que quer a coisa mais horrível do mundo e você tem que entregar. E não adianta você falar pra ele, isso aqui não dá resultado. Que o rosa não vai combinar com o azul, sei Não é lá, nem com combinar, verde, porque sei lá. quando a gente começa a trabalhar com marketing, se o feio vende, o feio é o certo. Ok. Tá, gostei dessa dica. Gostei dessa dica. Leva isso pra rede social de vocês. Gente, anota isso aí, gente. Anota isso aí. Já gostei disso. Vou anotar também. É o que dá resultado, que é o bonito. Se o feio vende, tá bom. Então isso tá bom. aí. Mas isso aí é verdade, tá? Porque às vezes quando eu faço stories toda descabelada... Tem mais eu engajamento. filtro... As pessoas se identificam mais. Mas, pelo amor de Deus, gente. Não dá como que eu vou ficar com a cara... Né? Isso aí. E eu não podia nem trazer esse feedback pro cliente, porque o cara tava ali pagando R$30 na arte. E aí depois eu mergulhei no universo das agências de publicidade. E aí é mais puxado. E é bem puxado, é muita hora extra, é um trabalho bem... Eles exploram o máximo possível. E depois eu fui trabalhar numa outra empresa muito grande também, e que eu achei um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo tinha muitas questões. Então, assim, eu consegui aos poucos ir levando a minha vida pessoal, porque eu já comecei a ter um namorado, e a partir daí eu comecei a fazer os meus amigos, porque eu tive uma quebra muito grande, né? Voltando só mais um pouquinho, porque quando eu saí da igreja zerado, tá? Meu mundo sempre foi a igreja. Então, e agora? Quem são as pessoas? Porque aí você não sabe quem é essa sociedade lá fora. Porque na igreja tem isso, né? É aqui dentro, é um mundo, e aí lá é o mundo lá de fora, né? E é exatamente isso, é o mundo lá de fora. E eu vou te falar, André, isso, eu acho que em todas as áreas, seja questões religiosas ou seja questões profissionais. Trazendo de novo uma experiência minha, eu sou nascida e criada em circo. Então, a minha criatividade desde criança. Eu fui palhaço. Jura? Que legal. E aí, assim, eu sou nascida e criada dentro de circo. E a minha família é tradicional desde a minha bisavó. Então, minha família hoje continua dentro do circo. Meus sobrinhos continuam. Os filhos dos meus sobrinhos. Conta as coisas que fazia rapidamente, por favor. Eu tô muito curioso. De quê? As coisas que vocês faziam no circo. Eu sou apaixonado por circo. Então, já vamos combinar, porque eu vou te levar para conhecer um dos meus amigos, tá? Já vamos combinar isso aí. Vamos. Mas, olha, é uma vida como a nossa aqui fora. Que aí, ó, porque a linguagem, olha aqui, ó, como a nossa aqui fora. Porque eu vivi tantos anos ali dentro. Sim. Mas como a gente tem que se lidar com as adversidades desde muito cedo, porque assim, você chega num local, aí você espera que tenha uma determinada quantidade de público, não gera, não gira. Quantas vezes eu entrei no palco e eram 2 pessoas na plateia, e aí um era sempre o desgraçado bêbado. E eu sempre fui a partner do mágico, a bailarina, sempre tive o corpão, né? Sempre chamei... Né? Então, ou seja... Mexia mais com você. Entende? Tive que resolver um bando de trauma aqui hoje por causa disso. Mas amém, amo a minha infância. Honro, agradeço a minha família todos os dias por essa história. E tenho muito imenso prazer e orgulho de dizer que sou, sim, de família circense até hoje. Não estou lá dentro, mas sou, sim, artista. E aí, os meus filhos, inclusive, são artistas, são atores. E os meus sobrinhos continuam no circo. E aí, o que eu quero dizer com isso? São esses desafios, né? Então, a gente tinha que aprender a lidar com desafios o tempo inteiro, porque você chegava num local... E aí, vamos olhar para uma criança que chega... Arrumou um amiguinho. Aí, quando eu tô ficando amiguinha deles, o circo precisa se mudar. Pesado. Toda hora é se adaptando. Eu tenho que se readaptar de novo. O que traz isso hoje para minha vida adulta? Eu sou ótima em resolver desafios que vêm assim, sabe? Eu sou boa para resolver problemas. Isso é uma coisa que eu aprendi lá na infância. Eu sou muito boa para isso. Improviso, amor. Se adapta muito rápido. Rapidíssimo. E aí, no corporativo, que eu fiquei 10 anos diante de uma empresa, lembra que eu te contei? Que uma empresa até parecida com a que você presta serviço hoje. E aí, lá no corporativo... O meu movimento de ser excelente em improvisos foi uma merda. Eu sofri muito, eu chorei muito. Eu sofri... Agora, toda vez que tinha... Você não conseguiu executar isso ou isso te sobrecarregou? Sobrecarregou, porque me cobravam demasiadamente por isso. Ser essa solução mágica o tempo inteiro. E era assim. Literalmente. Problema, dá pra Lu, chama ela. Isso.
Mas, gente, mas não foi eu que causei esse problema, foi o André. Mas é você que resolve. Manda o André resolver. Não, Lu, você é ótima. Aí jogava pra mim. Então, eu passei 10 anos dentro dessa empresa resolvendo problemas dos outros. Aí, obviamente, o que acontece com o meu emocional? Eu não sou boa o suficiente, porque eu não enraizei nada aqui. E não deixaram você brilhar em nada. Você não executou Mas, o seu amor, potencial. amor, brilhar não, porque eu sou o quê? Artista, amor. Eu brilhar porque eu era... Brilhava resolvendo o problema dos outros. Mas eu era braço direito do chefe, então o que eu legal. falava era acatado. Mas no meu emocional, e aí vejam, paz, mas olha isso, André, para os outros eu era tipo assim, nossa, ela é a foda que resolve tudo. Para a Luciene, que merda. eu não tenho nada aqui na mão, porque eu só tô aqui para resolver o problema dos outros, entendeu? O que hoje eu tenho aqui é a condição de construir uma história aqui, um negócio, um legado. E aí eu não consegui cuidar do meu emocional ali nesse movimento. Enfim, por isso eu estou aqui hoje. Porque chegou um momento que, como você se encontrou buscando essa criatividade, eu olhei e falei assim, eu não estou mais feliz. Eu não quero mais ficar fazendo isso. Eu sei que eu sou muito boa nisso, mas não é isso aqui que eu quero. Voltou pro entretenimento. Voltei pro entretenimento. E que eu amo muito fazer isso daqui. Adoro. Tá aqui, gente. Eu amo fazer isso daqui. Talento dá pra... Amo, reluz. eu amo de verdade. Eu sinto muito prazer e honra em fazer isso daqui. E aí, obviamente, com técnicas e experiências que eu tenho desde a infância, óbvio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, antes disso, tem o que você falou desse jovem de 11 anos, o prazer de fazer isso daqui. Só que isso tudo é uma construção de autoconsciência. Como que você tem consciência de si? E é isso que você trouxe aqui pra gente hoje. Ter consciência de si é o que faz com que você seja esse homem que você é hoje, de sucesso, de resultado. E eu quero que você conte pra gente aqui quem é esse André hoje. É isso. Tem que ter consciência de si. Ela não vem muito rápido, não vem sozinha. Não vem. Todo mundo que puder procurar Por isso terapia. ajuda. Isso aí, gente. Ó a dica aqui. Anota esse negócio aí, vai. Vamos procurar terapia, que é a melhor coisa que tem. A gente acha que é bobeira, né? Passei por algumas questões bem fortes familiares no início desse ano. E eu levei isso tão bem, com tanta maestria. E resolvi a questão, assim, para mim, primeiramente. E depois, estando resolvido para mim, consegui resolver para minha família. E se não fosse terapia, eu não ia conseguir fazer nada disso. Gente, volta esse vídeo e anota essa dica aqui, pelo amor de Deus, hein? Cheio de dica hoje. Cheio de dica. Mas lá, era esse o cenário. Era uma pessoa que saiu da igreja e estava ali tentando descobrir quem era, os amigos, porque não tinha. Então, acabei até me envolvendo com pessoas que hoje eu não me envolveria. Participar de eventos que não tinham nada a ver comigo. Porque foi tardiamente um momento de descoberta, de né? liberdade, né? Liberdade sem o limite ali, porque aí você... O público, a sociedade LGBT, ela costuma viver uma adolescência tardia, né? Porque o momento da própria adolescência é o momento onde eles estão se privando muito de fazer qualquer coisa. Então... Além da mistura hormonal, que já acontece, tem também a questão da opção. E aí a sociedade te critica tanto que tu fica aqui no... Vou ou não vou? Enclausurado, não saio, né? Eu acho que é uma confusão assim, né? Isso. A gente tem muito medo de como vão receber nossa orientação sexual, então a gente se limita com as pessoas que são próximas da gente mesmo. Às vezes a pessoa é nosso melhor amigo, mas quando a gente se entende, a gente fala, a partir de agora eu preciso ter limite com ele, porque eu não sei qual vai ser a reação dele comigo quando ele souber, né? Então a gente passa muito tempo da nossa vida assim, e depois que a gente se entende, a gente começa a viver a adolescência muito tarde. Então eu fui viver essa adolescência um pouco tarde, assim, já beirando a casa dos 20 anos, que eu fui conhecer as pessoas, fazer os meus amigos de verdade. E aí eu comecei a equilibrar dessa forma. Eu tava nesse tipo de trabalho pesado, no sentido da atmosfera do trabalho, e também na agência um trabalho pesado por si só. Todo e equilibrando que isso. eu estava encontrando pessoas mais parecidas comigo ali na vida, então eu fui equilibrando por aí, mas isso não deu sempre para poder manter. Eu tive algumas experiências, por exemplo, em uma empresa que eu trabalhei, uma amiga de trabalho veio falar comigo, a gerente veio falar comigo, André, que não era para eu andar com você, porque eu sou uma mulher cristã. E eu achei isso um absurdo tão grande, mas eu fiquei, cara, será que isso é verdade? Falo nada. Será que isso é verdade? E aí logo veio uma outra colega de trabalho. A gerente veio falar comigo pra não andar com você, porque você é uma mulher cristã. Aqui agora, que isso é verdade. Assim, eu tô aqui brincando, me perdoa, mas é porque eu sei que isso é uma realidade muito dura. Isso. Então, por isso que eu tô aqui brincando, dizendo assim, eu não vou nem falar nada, porque isso é muito complicado, muito difícil. Difícil porque se a gente praticasse aquele mandamento que é amar ao próximo como a ti mesmo,
Ia As ser tudo coisas mais serem fácil. resolvidas. É. Então segue aí, porque eu vou até tomar um golinho trabalhei d'água em depois algumas- dessa, Carlos. Trabalhei em algumas empresas que tiveram essa dificuldade, né? De lidar com um homossexual que não estava com medo. Que não estava com medo eu vou fazer uma oração aqui pela sua vida, que você precisa de uma salvação, você precisa conhecer tal coisa. Então, eu já era uma pessoa resolvida, e ser essa pessoa resolvida para essas empresas foi uma coisa estranha. Eu tive até em uma outra empresa, uma outra situação, onde fui ameaçado de morte. Tinha uma pessoa fazendo um comentário totalmente homofóbico na mesa do almoço, e eu me senti desrespeitado, mas eu quis levar aquilo ali na brincadeira. Ele estava fazendo assim, você prefere, desculpa a palavra, você prefere ser bandido ou ser viado? E ele ia comparando com ser homossexual outros crimes. E ele ia Como se fazer... isso fosse um crime. Exatamente. Coisas péssimas. Você prefere matar pessoas, você prefere... Enfim. Então, ele ia questionando pessoa por pessoa nessa mesa, no tipo de brincadeira, comparando a ser homossexual coisas muito sérias, coisas muito graves. E eu me senti desrespeitado, mas levei na brincadeira, cuidado que tem na mesa, né? Para poder só dar aquele alerta, assim, as pessoas, os funcionários da empresa entenderam rapidamente, me respeitaram super e, peraí, então... Cara, por que a gente vai magoar o André aqui agora? Porque às vezes as pessoas não estão atentas. Faz sentido isso? É claro. Eu acho que tem esse ponto também, né? A pessoa não está atenta. Exatamente. Eu tô só brincando, mas o que aquilo te machuca? Aonde que gatilhos ela gera em você? A gente precisa... Às vezes olha aí a dica, gente. Para poder falar isso para as pessoas. Mas olha a dica, precisamos ter cuidado com isso. Boa, André. Boa. Então, eu sempre tentei ter esse discernimento de essa pessoa está entendendo o que ela está falando ou ela não está entendendo. Se aquilo começa a me machucar e essa pessoa é importante para mim, chamar a pessoa e falar, olha, isso que você está falando já me afeta. Eu sei que você não está falando diretamente para mim, mas se você prestar atenção no que você está falando, você está falando diretamente para mim. Então, eu comecei, nessa situação, eu intervi, falei, tem na mesa, cuidado. E todo mundo parou por aí, mas essa pessoa não achou legal eu intervir nessa situação, ela ser interrompida, né? E aí ele veio para cima de mim e eu não conhecia o histórico dessa pessoa, que tem um histórico muito complicado. Eita. E estava armado. E então foi uma situação que eu tive que me controlar num nível onde eu nunca me controlei tão grande, porque eu tive que manter a postura ali. E continuar falando o que eu estava falando. De indivíduo, ponto. De homem, ele de indivíduo, de quê? Você tem que manter a postura de dignidade. Porque ali ele estava humilhando quem eu sou na minha essência principal e se eu abaixasse a cabeça para ele ali, ele era vitorioso daquela situação, ele me humilhou. Então, se eu abaixasse a cabeça, ele me humilhou. Era essa a situação. Então, eu tinha que manter a cabeça erguida ali e ir no tete-a-tete discutindo, e as pessoas vieram para segurar ele e tal. Foi uma situação muito traumática para mim, e dali ele falou que não ia fazer nada ali dentro, mas ele ia me encontrar na rua. Eu falei, não, você vai me encontrar na sala do diretor agora. Na rua você não vai me encontrar. Aí ele partiu correndo para a sala do diretor, eu acabei de comer. Para digerir. Prioridades. Digerir a informação. A comida tava boa. Eu vou largar o prato Dá frio. duas raivas ali, pô. Eu já tava com raiva. Envergonhar, ainda... Cheguei lá, ele já tinha conversado com o dono da empresa e o dono da empresa me deu 0 acolhimento. Falou pra mim que se essa era a minha escolha, que hoje eu acho que tá amplo para mais pessoas entenderem que não é uma escolha, mas que se essa era a minha escolha, eu tinha que arcar com as consequências. Essa foi a palavra da diretoria da empresa para mim. Então, não houve acolhimento. E foi se tornando locais mais difíceis de trabalhar. Todas essas empresas que eu tive essas experiências com homofobia, tanto na empresa que eu tive a experiência com a gerente, tanto na empresa que eu tive essa experiência com essa pessoa armada, que foi uma ameaça de morte. Então, acabou me sufocando um tanto, mas eu tinha os meus objetivos e aí a gente começa a entrar naquela questão de eu sou adulto, eu preciso abrir mão. Preciso pagar contas, preciso... Será que ser adulto não é isso? Será que ser adulto não é sofrer? Será que ser adulto não é estar desconfortável para sempre? Então, eu passei bastante tempo... Meu filho dizia assim pra mim, meu filho tá com 28.
Mãe, adulto é muito ruim. Meu Deus, as contas chegam. É. Ah, é, filho? Parabéns. E ele, graças a Deus, né, é um excelente profissional na área dele. Então, tudo que ele quer comprar é tudo muito caro, porque ele é filmmaker, né? Então, Ah, legal. ele é ator e filmmaker. Então, é tudo muito caro. E ele, meu Deus, não dá não. A gente todo dia tem que acordar para poder ir lá pagar o boleto. É muita criatividade, acho tudo muito Ele lindo. é ótimo nisso, graças Mas a é um Deus. corre-corre. É um corre, é um corre. E aí ele veio com essa frase, ele, mãe, tá muito difícil ser adulto. Eu falei, meu filho, seja E a bem-vindo. gente vê o conteúdo na internet, a gente vê os discursos prontos, a gente começa a aprender Oxe, não sabe a trabalha... que ser adulto... A gente começa a aprender que ser adulto é você estar desconfortável com você mesmo, com as suas vontades, todos os dias. E eu comecei a colocar isso dentro de mim. Isso é uma coisa que hoje eu não acredito mais. Mas eu passei por esse período de ter que aceitar. Não, vou ficar aqui nesse emprego onde eu sofro homofobia. Vou ficar aqui nesse emprego onde eu sou ameaçado de morte. Porque eu preciso viver como adulto. Ser adulto não é estar desconfortável todos os dias. Então... A mensagem estava codificada. Foi isso que eu aprendi. Eita. Então, eu me submeti a essa situação. Mais para frente, já em outra empresa, a gente começa a reparar algumas outras situações muito parecidas com isso, mas que são de maneiras um pouco mais sutis, como, por exemplo, você começa a perceber que existe preferência por pessoas heterossexuais, no sentido de se eu consigo ter uma pessoa que faz o seu trabalho e ainda faz parte do meu grupo, do clube do Bolinha, eu vou dar preferência para essa pessoa. Só que não só nisso. Se eu tenho uma pessoa que tem a metade do seu talento e tem disposição para fazer do clube do Bolinha, eu vou te tirar e vou preferir essa pessoa. E se eu vou conhecer uma pessoa que tem 10%, eu vou tirar assim mesmo. Nada, é verdade. Então, eu comecei a ver esse meu desprestígio, digamos assim, acontecendo justamente por ser uma pessoa homossexual e não estar fazendo parte do clube do Bolinha. Ali falando das mulheres, falando das besteiras que se fazem, né? Um contando, confessando coisas para o outro. Eu tenho um outro tipo de mentalidade e eu não... Enfim, a nossa orientação sexual acaba interferindo em um monte de coisa na nossa cultura, né? Deixa eu pegar esse gancho. Deixa, claro. Sobre isso. Cultura, conhecimento. Se você não tem, você vai trazer a percepção daquilo que o seu... a sua família que trouxe, tá? Papai, mamãe, aquela sociedade que você vivia. Então, aquele papai e aquela mamãe trouxe essa consciência como esse... falta de limite que ele trouxe ali, né? Da pessoa ameaçá-lo e tal. Por quê? Esse indivíduo entregou para você só o que ele sabia. Isso é verdade. Ele não tinha conhecimento. E aí a ignorância de conhecimento dele é tão grande a ponto dele fazer uma insanidade dessa. E aí não estou dizendo que está certo ou errado, não. E, pelo amor de Deus, não fica aqui mexendo o saco, não, hein? Eu entendi 100% o que você falou. Não fica aqui mexendo o saco, não. Não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Se ele entendesse de fato o que é ser um homossexual, ele não ia nem levantar aquela conversa nem nada, né? Que fez. Mas vamos seguir aqui o caminho. O que o André faz a partir disso daí? Então, eu quero que você me conte porque assim, acho muito pertinente todo a sua experiência que você está trazendo aqui para gente. Eu tenho certeza que tem alguém que possa estar nos ouvindo agora e possa estar passando por esse desafio. E agora tomara que chegue nessas pessoas. Vai chegar. Eu acho que essa é a magia da rede social, da globalização. Cara, eu sou apaixonada mesmo. Deu um merdelê danado, mas isso é uma coisa legal. Sim. Eu chego a mais gente, a mais... usar a parte boa, né? Sabe? Vamos usar a parte boa desse negócio. E aí, o que o André faz, então, para virar essa chave? Porque aí são os desafios. Você foi superando cada um deles. Isso. E aí, o que você faz para virar a chave para se tornar o André que é hoje? Conta aqui pra gente. Eu entendi que a primeira coisa que eu fiz foi descansar. Porque eu estava nesse processo já em burnout, porque eu precisava ser melhor que todo mundo. Isso sempre a minha vida inteira, porque se o meu trabalho foi o que eu fiz, eu receber alguma aprovação... Eu vou focar nisso, vou ser cada vez melhor. E quando chegam essas situações de que pessoas que têm 20% do meu talento conseguem o meu lugar por serem homens heterossexuais, eu me esforço ainda mais para ser 3 vezes melhor do que ele, para poder não valer a pena só o clube do Bolinha. Então, eu acabo entrando nesse processo de burnout, até que chega um momento que eu falo, eu preciso descansar. E aí eu
consegui fazer um acordo na empresa para poder ter algum dinheirinho para poder passar 2 mesezinhos sem trabalhar, né? Porque eu já estava... Precisava descansar mesmo, eu tive crise de corpo, pânico, mente, eu tive crise de tudo isso. ansiedade. Sim, eu estava com bruxismo, minha barba caiu. Sim. Então, tava O corpo já estava avisando que tu estava fazendo um maluco, fingindo que não estava ouvindo. Eu fui parar e na aí UPA com a minha pressão a 22. Tava assim... aí dá ruim. Pedindo socorro. Então, aí descansei. você pede para sair, para descansar. E o que você faz depois disso? Descansei e aí eu comecei. Falei, bom, agora eu vou recomeçar. E apareceu uma oportunidade de trabalhar numa empresa pequena, só para poder voltar ao ramo. Mas eu continuei, cara, não era isso que eu queria. Tô vivendo a mesma coisa, uma empresa que tem a mesma mentalidade. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar novamente dentro de uma dessas empresas que eu trabalhei. E aí eu comecei a pensar, e se eu atendesse para essas duas pessoas, essas duas empresas, ao invés de voltar para dentro? E se eu começasse a criar o meu próprio mundo? Prestar um serviço para ela, que legal. Porque a mentalidade foi essa. E se eu criasse meu próprio mundo? Porque agora as regras vão ser minhas. Esse foi o meu grande estalo. As regras vão ser minhas. Eu vou fazer um contrato com tudo dizendo como eu quero que seja. Então, esse foi a minha maior motivação de criar a agência. Criar o meu mundo. E hoje, eu consigo entender que foi fundamental descansar. Foi fundamental estar com a mente tranquila. Aí, ó. Porque, assim, a gente fica vendo muito esse discurso de sair da zona de conforto. Eu entendo essa mensagem, mas essa não é a minha mensagem, porque eu acho que eu converso muito mais com as pessoas que nunca estiveram confortáveis. Estão desconfortáveis todos os dias. Então, eu acho que é interessante, talvez falando diretamente com a pessoa, se você está nesse momento que você passa a sua vida inteira desconfortável, tenta criar um lugarzinho onde você fica confortável. Porque você precisa florescer. E você não vai florescer no meio de tanto desespero, no meio de tanto sofrimento. Boa. Então, cria um ambiente onde você é confortável e a partir dali você floresce, a partir dali você cresce. Então, vamos começar a entender que nem todo mundo realmente está numa zona de conforto. Às vezes o desconforto é tão grande que para a pessoa. Então, vamos respirar, vamos tentar entender o que a gente pode criar. Se o que você oferece hoje para o lugar onde você trabalha pode virar um negócio. E talvez, se a resposta é não, eu acho que eu não consigo criar uma empresa daqui, muito provavelmente aí tem inovação. Muito provavelmente, se você pensar e tentar entender como você transforma essa coisa mais difícil em um negócio, para você, onde o mundo é seu, onde as regras são suas, você vai inovar e vai ter um produto único no mercado. Então, não perde essa oportunidade de tentar ver o seu talento, tentar entender o valor do que você faz. Porque, assim como no meu caso, as pessoas não me respeitaram. As pessoas, como era um trabalho que para mim era muito passional, eu queria que as pessoas amassem o meu trabalho e acabassem me amando por causa do meu trabalho. Então, as pessoas não me amaram. Muita gente não me admirou porque eu fazia o meu trabalho, mas eu não tinha certo tipo de personalidade. Mas no final do dia, eu tinha orgulho do meu trabalho. Não porque eu sou uma pessoa orgulhosa, mas porque eu sou uma pessoa que está sempre procurando progredir no meu trabalho, pesquisando, entendendo, aprendendo. É isso. E aí as pessoas não conseguem hoje se livrar de mim com tanta facilidade porque eu sou necessário, porque eu sou eficaz. Que lindo! Então as pessoas não precisam mais olhar, eu vou respeitar o André. Não. Eu já superei isso. Agora vocês precisam de mim. Agora vocês precisam do meu trabalho. Agora o que eu consigo oferecer para vocês, você não vai achar no mercado. Arrasou. Gente, quase um zagalo aqui. Vai ter que me engolir. Eu tô nesse pique. Cara, muito gostoso, muito gostoso. Olha, ele já foi dando aqui o recado, já foi dando... Não é conselho, que eu já falei para vocês que vovó me ensinou que não é conselho, é dica. Então aproveita essa dica aqui, anota tudo isso daí, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa história muito linda do André que ele trouxe aqui pra gente hoje. Então, olha, compartilha. E antes disso, assina aqui o canal. Pelo se amor inscreve, de Deus. Né? Se inscreve, porque quando você se inscreve,
nosso canal aqui entende que o nosso conteúdo é bom e manda para mais pessoas. E apoia o quadro novo aqui do Não canal é? também, Ah, né? e o quadro novo que está sendo que eu tô inaugurado estreando. aqui. Arrasou. Palmas pra mim. Marcado, marcado. Então, ó, anota aqui, tá bom? Não esquece disso, compartilha esse vídeo aí. Agora eu quero que você me diga se você quer agradecer alguém, porque eu quero agradecer a sua presença. Obrigado. Primeiro, honrá-lo mesmo, porque quando eu te joguei no desafio, te joguei na jaula dos leões, tu falou, como assim inaugurar? Então, é porque eu quero fazer um quadro novo. Porque eu quero ouvir também história de homens que dão resultado, que têm sucesso e que não chegou aqui e está aqui sentado na janela. Rápido. Tem uma história construída atrás disso. Então, quero te honrar e te agradecer mesmo por você confiar em mim. Obrigado. E vir aqui na minha casa aqui contar essa história para esse público maravilhoso que está aqui te ouvindo, tá? Não tinha como não estar aqui com você. Nossa energia foi muito boa, Foi nossa mesmo, conexão isso é naquele evento que a verdade. gente teve junto. Isso é verdade. Gratidão mesmo pela confiança em mim, tá? Agora a gente vai olhar para essa câmera aqui do meio e você pode dar aqui o seu recado agradecendo alguém. Quer agradecer alguém? Quero agradecer. Quer mandar beijo para alguém? Beijo da Aqui não é o Xuxa. programa da Xuxa não, mas ele pode mandar beijo. Eu vou tentar ser rápido, tá? Eu quero agradecer Vai. a Flávia, minha sócia da Contadora Exata. Ela é uma pessoa incrível e é o tipo de pessoas que eu quero andar junto, assim com a energia que você tem, ela a é gente energia que a boa Flávia mesmo. tem. Galera, que tem medo de empreender porque acha que empreender você só vai andar com homem arcaico, homem de meia idade, branco, chato. Você pode andar com pessoas que têm a mesma vibe que você e é possível fazer isso, e é o que eu tô fazendo aqui. Obrigado, Flávia, por todo o apoio que você tá me dando. E também queria agradecer a você por estar aqui, especialmente para você. Mas eu também não podia deixar de agradecer ao seu Fabrício da Mercosul Store por cada Gente desafio que ele me boníssima. deu. Hoje eu sei História fazer linda. muita coisa que eu achava que era impossível e que eu não conseguiria fazer, porque ele falava assim, André, preciso disso para amanhã. Nossa. Então, Ele é cada desse desafio mesmo. desse me moveu e eu aprendi a fazer tanta coisa, tanta coisa. Muito legal. Design gráfico, virei projetista, design de interiores, design de móveis, do nada fui aprendendo carreiras diferentes Muito por causa legal, dos muito desafios legal. que ele me lançava. Então, eu só tenho a agradecer. Então, ó, muito obrigado aí pela presença sua, obrigado pela sua audiência e não deixa de compartilhar esse vídeo aqui porque tem muita história incrível. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse novo quadro Conversando com a Lu. Muito obrigada, André. Ai, que gratidão, lindo, amei. valeu. Obrigado, meu amor. Tamo junto. Gratidão, gratidão.